Os jogos NFT estão bombando. Aqui no YouTube praticamente só se fala sobre isso. É Axie Infinity pra lá, CryptoCars, CryptoMines, Crypto não sei o que pra cá. Até eu tô jogando um desses joguinhos, o Coin2Fish. E naturalmente, as criptomoedas desses jogos estão entregando retornos excelentes. E nesse vídeo aqui, eu quero conversar com você sobre a que, na minha opinião, é a melhor e menos arriscada das criptomoedas dos jogos NFT. Eu quero falar com você sobre a Gala Games. Lembrando, é claro, que a abordagem que eu trago sobre criptomoedas para o canal é um pouquinho diferente da que você tem aos montes aí pelo YouTube. Eu faço investimentos de longo prazo, realmente acreditando no projeto da moeda. Eu não tenho aqui a menor intenção de comprar uma moeda e vender na semana seguinte por alguns centavos a mais. Não é assim que eu gosto de trabalhar. Esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimento, mas eu acho importante explicar o meu viés de análise. E se você também se identifica com essa abordagem de longo prazo, dentro aqui do mundo das criptomoedas, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no canal aí embaixo no botão vermelho, porque você vai passar a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Fechado? Sem mais enrolações então, vamos lá, que eu quero te apresentar todo o projeto da Gala Games. A empresa por trás do token Gala, que roda na blockchain da Ethereum e da Binance Smart Chain, foi fundada em 2019 por Eric Schiermeier. Sei lá se o nome dele se pronuncia assim, mas ele também foi um dos cofundadores da Zynga, uma empresa bem famosa de jogos para redes sociais e para celular. Durante a liderança do Eric Schiermeier, a Zynga lançou jogos de sucesso como Poker, Mafia Wars e Farmville. O Farmville, inclusive, eu joguei muito. Para quem não conhece, ele é o Colheita Feliz lá do Orkut, só que no Facebook. E eu joguei o Colheita Feliz também, viu? Antes que chegue algum saudosista aí nos comentários falando que eu perdi a época do Orkut. Não. Eu usei muito o Orkut também. Mas esse é um ponto bem positivo, porque mostra aqui que o Eric, ele já sabe criar jogos que são bons, ao menos jogos que prendem os jogadores e que conseguem ter muitos usuários, porque o Farmville foi, e talvez ainda seja, não acompanho mais, gigantesco. E pro propósito que a empresa tem, isso daqui é excelente, porque a ideia do Eric Schiermeier, quando ele lançou a Gala Games em 2019, foi criar uma rede de jogos baseada em blockchain para dar aos jogadores mais propriedade sobre seus jogos. O objetivo da empresa é criar jogos em blockchain que remunerem, assim como os que já existem aí no mercado, mas que as pessoas realmente queiram jogar. O objetivo da Gala Games é criar jogos que sejam bons por si só e que ganhar dinheiro com eles seja apenas um adicional. Ele já mostrou que consegue criar jogos bons com o Farmville e isso é justamente o que deveria ser o foco dessas empresas que desenvolvem esses jogos NFT. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal, inclusive, falando sobre isso. Esses jogos de NFT, eles precisam se tornar bons, porque do contrário eles não têm como se sustentar. Se os jogos não forem bons, os pagamentos só se sustentam enquanto tiverem novas pessoas entrando, o que seria aqui basicamente uma pirâmide. Então o foco da Gala Games aqui é bem interessante por causa disso. E tem um outro ponto legal também, que eles querem fazer com que esses jogos não possam simplesmente sumir ou terem suas regras alteradas da noite pro dia, ao simples comando da produtora por trás, fazendo aqui com que os jogadores, né, que já dedicaram horas e muito dinheiro, percam essas horas de dedicação e dinheiro que investiram ali. Eu, por exemplo, eu tô jogando agora o Coin2Fish, desses joguinhos de NFT, e eu entrei com R$500, e eu já espero recuperar o meu investimento inicial em pouco mais de um mês, mais ou menos. Mas amanhã eu posso acordar e todas as regras do jogo terem sido alteradas, e aí ao invés de recuperar em um mês, pode ser que leve 3, e não tem nada que eu possa fazer para ir contra isso. Essa daqui é uma proposta da Gala Games também, dar esse poder aos jogadores. E como que tudo isso funciona? O início aqui é bem parecido com o de um jogo qualquer desses jogos de NFTs. Você precisa comprar as NFTs do ecossistema. Só que a posse dessa NFT vai te trazer um benefício que outros jogos não trazem. Você vai poder influenciar a governança dos jogos dentro do ecossistema da Gala Games. Eles têm um mecanismo de votação que é chamado de Founders Nodes, ou Nós dos Fundadores em português, e através desse mecanismo você vai poder basicamente votar em quais jogos a Gala Games deve focar, quais os próximos jogos que devem ser desenvolvidos, quais os jogos que devem receber mais financiamento da empresa e etc. E essa parte aqui é importante você prestar atenção, porque as coisas ficam um pouquinho complexas. Se você está iniciando seus estudos sobre criptomoedas agora, você provavelmente ainda não sabe o que é um nó, né? Um node que a gente fala. Então eu vou te explicar aqui da forma mais simples possível, mas presta atenção, porque até a forma mais simples
pode te confundir se você estiver viajando por aí. Um nó é basicamente um ponto de conexão dentro de uma rede de computadores em que você pode criar, enviar e receber todos os tipos de dados, informações e mensagens. Nós temos vários computadores diferentes que estão conectados à rede da criptomoeda e esses computadores executam um software, um programa que é responsável por toda a operacionalização da rede. Esses computadores que estão se comunicando entre si e fazendo toda a rede funcionar são os nós do sistema. E aí a gente tem algumas provas, né? Alguns probleminhas que esses computadores precisam resolver para fazerem tudo funcionar, para validar as transações, para manter a segurança da rede e etc. É basicamente assim que toda criptomoeda funciona. Mas no caso da Gala Games, do token da Gala, essa prova é uma prova tripla, ou seja, nós temos 3 níveis de nós. Os nós fundadores, que a gente já conversou, vão executar uma prova de trabalho, o famoso Proof of Work, que é a mesma forma que a rede do Bitcoin funciona. Os computadores vão basicamente resolver um probleminha matemático criptografado através de tentativa e erro, usando ali suas forças computacionais. Por isso que o nome é prova de trabalho. E quando eles resolverem esses probleminhas, eles vão receber uma recompensa na criptomoeda da rede. Isso daqui é o que a gente chama de mineração. Isso que é o Proof of Work e é a forma como esses nós fundadores funcionam na rede da Gala. A recompensa aqui vão ser as NFTs dos jogos que a empresa desenvolve. Uma diferença interessante entre essa Proof of Work da Gala e a do Bitcoin é que na Gala você precisa pagar para ser um nó fundador, enquanto no Bitcoin você só instala o protocolo na sua máquina e começa a mineração. É um ponto aqui não necessariamente negativo, mas curioso, vamos colocar assim. E quanto aos outros 2 níveis de nós da rede da Gala, um deles também vai ser pago e vai funcionar como um Proof of Stake, que aí já é diferente da mineração que a gente conhece. As transações no Proof of Stake, elas não são validadas através do poder computacional das máquinas, dos computadores, mas do staking de criptomoedas, na quantidade de criptomoedas que o agente aceita travar ali em staking. A mesma coisa que criptomoedas como Cardano e Solana fazem, por exemplo. Esses nós aqui, eles vão operar dentro de jogos específicos da Gala Games. E por fim, o último tipo de nó vai operar como uma Proof of Storage, que a gente chama, e esse daqui é gratuito, você pode se tornar um desses nós se você quiser. E é justamente esse tipo de nó que vai fazer com que todo o ecossistema da Gala Games seja descentralizado e não precise se apoiar em plataformas de hospedagem centralizadas, como a AWS da Amazon, por exemplo. Eu sei que esse papinho é bem chato e bem complexo, talvez você não tenha entendido muita coisa, mas é basicamente assim que toda a rede da Gala Games funciona, e eu acho importante trazer isso daqui pro vídeo. Mas eu também acho que já deu, né? Vamos voltar aqui pra parte prática da coisa, que é o mais palpável pra gente. A Gala Games, como eu já comentei, ela é uma produtora de games e o token Gala é o token de utilidade desse ecossistema, que você vai usar ali dentro dos jogos e para outras funcionalidades que a empresa estabelecer também. Se você tiver esse token em carteira e os projetos, os jogos da empresa derem certo no longo prazo, eu não preciso nem explicar que o token tende a se valorizar bastante e você pode ganhar muito dinheiro com isso, né? Mas o ponto aqui que eu quero passar para você é o seguinte: por que eu comentei lá no começo do vídeo que esse, na minha opinião, é o projeto de jogos NFTs menos arriscado que existe? Pensa o seguinte comigo: indústria tradicional de games. Se você quer comprar a ação de uma empresa que produz games na bolsa de valores, por exemplo, qual que é o maior risco do negócio? A empresa levar meses produzindo um jogo e ele ser ruim, não é verdade? Ela não vender nada. Imagina, por exemplo, que a Rockstar lançou o GTA 6 e o jogo foi um lixo, não vendeu nada, ninguém gostou do GTA 6. Se a Rockstar tivesse só o GTA, isso seria desastroso para ela, porque ela teria jogado anos de produção no lixo, já tem 6, 7 anos produzindo GTA, não sei. Mas a Rockstar tem outros jogos também, como Red Dead Redemption, e é isso que traz uma segurança maior para a empresa. No mundo aqui dos cryptogames, essa mesma lógica também se aplica. Se você pega jogos únicos, como o Axie Infinity, por exemplo, o risco é gigantesco, porque é um jogo só. Então é por isso que a Gala Games é menos arriscada, na minha opinião, porque ela é uma produtora com vários jogos diferentes. Se um jogo não dá certo, tudo bem, porque ela tem vários outros. Atualmente, só para você ter uma noção, ela tem 2 jogos que já estão rodando em beta, o Spider Tanks e o Town Star, e outros 3 que já estão em desenvolvimento, o Echoes of Empire, o Mirandus e o Fortified, acho que é assim que se pronuncia o nome dos jogos, mas são todos jogos aqui de gêneros diferentes, que seguem uma lógica mais ou menos parecida com aqueles joguinhos de redes sociais, tipo Farmville, que a gente comentou, né? Que é justamente o que o fundador da empresa mais sabe fazer. São esses jogos aqui que a ideia
ideia central é que todo mundo, literalmente a sua avó, possam jogar. Atualmente a Gala Games tem aí cerca de 1,3 milhão de usuários mensais ativos, é o que eles reportam lá no site deles, e ela tem também uma coleção de NFTs que é chamada de Vox. Um deles, inclusive, já foi vendido aí por 3 milhões de dólares. Um dos projetos aí pro futuro da empresa é que seus jogos remunerem os jogadores com uma moeda específica para negociar essas NFTs, os Vox. Então, bem interessante aqui também, mais um projeto que a empresa tem. E quanto ao token de utilidade da Gala, se você quiser se apoiar nesse potencial de valorização de longo prazo, você pode comprar através da Binance, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você abrir a sua conta. Eu não sou patrocinado, mas é a corretora que eu utilizo, então eu gosto bastante dela. Fechado? Se você curtiu esse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para você deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal. Você me ajuda demais, fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube e também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos sobre criptomoedas. Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu Instagram também para você me seguir por lá, porque todos os dias eu posto muito conteúdo de qualidade, não só sobre criptomoedas, mas outras modalidades de investimento, principalmente ações na Bolsa de Valores. Tranquilo? Obrigado por me assistir até aqui, eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.